Oi pessoal, tudo bem com vocês? É Amy aqui e bem-vindos a mais um vídeo sobre o Grishaverso nesse canal. Toda sexta-feira sai vídeo do Grishaverso aqui. Eu sei que hoje não é sexta-feira. O que acontece? Eu tô invertendo essa semana porque na sexta passada não teve vídeo do Grishaverso. Eu peguei uma crise alérgica que eu fiquei muito mal, então eu não consegui editar vídeo, não consegui gravar vídeo. Então acabou que ficou e aí eu falei, gente, então eu vou inverter. Essa semana vai sair vídeo do Grishaverso na terça e na sexta vai sair vídeo normal. Enfim, o que importa é que a gente tá aqui com o vídeo do Grishaverso. E se você gosta do Grishaverso, se você gosta dos livros da Li Bardugo, por favor, já se inscreve aqui no canal. Tô tentando chegar a 1000 inscritos. Deixa o seu like, compartilha com seu amigo lá que gosta do Grishaverso, porque eu prometo que aqui vai ser um canal que você vai gostar muito do conteúdo, se você gosta do Grishaverso. Pois bem, do que nós vamos conversar hoje? Aproveitando que hoje, teoricamente, seria um dia mais voltado pra booktube, pra livros, né, assim. A gente vai conversar sobre os livros do Grishaverso, mas mais especificamente a duologia Six of Crows. Só que um parêntese, isso aqui não é uma resenha da duologia, porque eu não sinto que eu sou uma pessoa com muita voz pra fazer uma resenha muito sensata sobre a duologia, porque esses são meus livros favoritos da vida. Papinho, assim, livros de fantasia, romance, drama, ação, tudo. Esses são meus livros, esses são o meu conforto, meus personagens favoritos estão tudo aqui. Então, assim, a gente já sabe que eu sou meio a bias, né, pra falar desses livros aqui, da Li Bardugo. Então hoje vai ser meio que uma carta de amor pra essa duologia. Eu vou explicar o porquê que eu amo tanto ela, o que eu acho tão incrível nela, porque que eu acho que ela, assim, esses livros são uma grande aula de escrita, uma grande referência de escrita. Então eu vou falar tudo que eu amo aqui nesse vídeo agora. Mas relaxa que esse vídeo não vai ter spoilers da duologia. Eu vou falar da duologia em geral, mas não vai ter spoilers, não vou falar nada de spoilers, então vocês estão safe, assistir o vídeo. Mas pra quem caiu de paraquedas e não sabe o que são esses livros, a duologia Six of Crows é no mesmo universo do Grishaverso, Shadow and Bone, né? E se passa 2 anos depois de Ruína Ascensão, que é o último livro da trilogia Grisha. E aqui nós vamos sair de Ravnica, que é onde se passa a trilogia Grisha, né? E nós vamos atravessar o mar e vamos até Ketterden, na ilha de Kurt. Nós vamos conhecer o prodígio criminoso Casbreaker e a gangue dele, que são os Drags. E em determinado momento o Cas vai ser oferecido um acordo de fazer uma missão impossível por muito dinheiro. E é óbvio que ele vai aceitar, porque ele é aí um mercenário, um criminoso. E ele vai acabar recrutando uma galera, assim, da gangue dele pra fazer essa missão impossível. E aí nós vamos conhecer todos os melhores personagens do mundo, que é a Nina, o Matias, o Willan, o Jesper, a Inej. Se você já assistiu a série Shadow and Bone, você com certeza já reconheceu algum desses nomes, como Jesper, a Inej, Nina e Matias, né? E o Cas, né, obviamente. Na série da Netflix eles trouxeram personagens de Six of Crows pra fazerem parte, né? Obviamente uma grande jogada de marketing. Quando eu li Six of Crows a primeira vez, eu tinha 5 anos. 5 anos? Que? Quando eu li Six of Crows a primeira vez, eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu tenho 21 e ainda é a minha série favorita e ainda significa muito pra mim, é a minha duologia favorita. Eu lembro que eu comprei esse livro aqui em pré-venda em setembro de 2015 e eu lembro que eu comprei com muito medo de me arrepender da história e claramente não me arrependi. Por causa que eu tinha acabado de terminar a trilogia Grisha. Na verdade eu não tinha acabado, né? Bom, eu terminei a trilogia Grisha quando o último livro de Ruína Ascensão saiu e eu tinha lido, deve ser 1 ano antes ou 2 anos antes. E eu lembro que eu não tinha gostado do final, e até hoje eu não gosto do final. O final da trilogia Grisha tinha me decepcionado bastante. Eu fiquei muito em dúvida, com muita ressalva, se eu ia realmente ler a duologia Six of Crows. Mas mesmo assim eu falei, quer saber, eu adoro Li Bardugo, eu adorei o universo no geral, não vou deixar um erro de um final atrapalhar, enfim, né, vamos ver. Fui muito de paraquedas, muito no escuro, porque ninguém nunca tinha lido Six of Crows antes, obviamente, tava só na pré-venda. Fui lá, comprei o livro, peguei pra ler e uau! Eu lembro que quando eu fechei Six of Crows a primeira vez, eu tive um pensamento muito grande e foi muito uma epifania como uma pessoa que
sempre quis ser escritora e sempre procurou entender que tipo de história que eu quero escrever. Eu lembro que eu tinha meus rabiscos, meu primeiro universo de fantasia, que é o universo que hoje em dia eu trabalho, que eu tô escrevendo, né? Mas eu lembro que eu tinha minhas ideias, eu já tinha começado a colocar elas em papéis, mas eu nunca gostava do que eu tava fazendo, nunca gostava do resultado, não gostava muito dos meus personagens. Eu sempre soube que eu quis ser escritora, mas ao mesmo tempo eu acabava não indo muito pra fantasia, por mais que é o meu tipo de gênero favorito e é o gênero que eu sempre quis escrever, porque a minha ideia de fantasia eu achava que não tava funcionando, sabe? Eu não conseguia encontrar minha voz dentro do universo fantástico, assim. E eu lembro que quando eu fechei Six of Crows, eu tive o pensamento, é isso. É esse tipo de história que eu quero escrever. É esse o motivo que eu tô aqui pra escrever fantasia, sabe? E foi uma epifania, e eu acho que todo escritor tem esse momento com algum livro, que ele vai fechar e vai falar, é pra isso que eu tô aqui, é pra isso que eu quero contar a história, sabe? E isso foi o que Six of Crows fez comigo. Quando eu continuei, né, o Crooked Kingdom só aumentou mais isso, porque eu amei, pra mim, os 2 livros são 5 estrelas favoritados, são muito bom, muito perfeitamente escrito, sabe? E os temas, e a conversa, e o jeito que a Liberdugo fez os personagens, é tudo tão incrível, sabe? E eu tive essa epifania, e eu finalmente comecei a pensar tudo nos meus personagens, por mais que eu surtei, reescrevi, refiz outlines e tudo, eu sabia aonde eu queria ir com minhas histórias finalmente, sabe? Foi ali o começo de, tipo, tenho minha luz pra me guiar e falar, é esse o tipo de história que eu quero escrever. E por que eu pensei isso quando eu li finalmente Six of Crows? Eu achei ele tão diferente de tantas fantasias que eu já tinha lido por aí. Pra começar, porque ele é um livro de heist, de missão, né? O que já é uma coisa bem, assim, não é diferente, única, assim, né, de ler. Mas acho que em um contexto fantástico já começa a ter um diferencial, sim. E ele meio que foge de todos os clichês, assim, de fantasia ou tropes de fantasia. Que, por exemplo, são histórias do escolhido que vai salvar o mundo. O mais legal e incrível que eu amo em Six of Crows e na duologia Six of Crows, velho, é uma duologia bem contida, né? E ela não é sobre salvar o mundo, ela não é essa coisa de fantasia épica, né? Que vão mudar o mundo e salvar o mundo e restaurar a paz e a honra. Tipo, não tem isso, não tem esse Six of Crows. Porque tem um meme que eu vi que é muito engraçado, que eu salvei, eu não sei onde tá. É a trilogia Grisha, é sobre o escolhido, trevas e luz e salvar o mundo e os inocentes e tal. E Six of Crows é só um bando de idiotas tentando cometer uns crimes e sem querer salvando um pouco aí o mundo. Eles são anti-heróis, todos os personagens são super anti-heróis. E esse é outro ponto que eu amo muito nessa duologia aqui, porque é um livro sem heróis, é um livro sem mocinhos, é um livro sem pessoas que querem, tipo, o bem de todos. E eu acho isso muito legal. Por mais que a gente tenha personagens que, sim, eles têm uma moral um pouco, talvez, mais humana, né? Por exemplo, a gente tem personagens como a Inej, que ela... Você vê que ela tem um bom coração, uma boa ética, ou a gente tem... a Nina, que quer salvar o país dela, né? Ao mesmo tempo, eles são tão cheios de defeitos e eles têm ainda as suas características que não fazem eles serem totalmente boas pessoas. Eu definitivamente não quero topar com a Inej por aí, ou com a Nina. E isso que eu acho muito legal. Personagens muito cinzentos, né? Áreas cinzentas, e isso faz eles serem muito humanos e é muito fácil de você se identificar. Se você não se identificar com eles por afinidade, por sentir que, de certa forma, eles podem conversar com você, por mais que sejam contextos totalmente diferentes, você vai gostar muito deles. São personagens muito tridimensionais, sabe? Então, você vai ver eles como pessoas, digamos assim, não só personagens. A Inej, por exemplo, ela é uma personagem que ela tem essa fé, essa religiosidade, ela quer o bem, ela quer fazer o bem, mas ao mesmo tempo ela é uma assassina, cara, tipo, ela é uma assassina profissional. E principalmente a gente vai conversar sobre o Kaz, né, que é o principal. Ele é um anti-herói, assim, perfeito. E isso que eu acho mais incrível na construção do personagem do Kaz, por exemplo. De todos, mas eu vou falar mais do Kaz aqui. Eu amo como a Liberdugo, ela criou esse personagem pra ele ser realmente um anti-herói. Ele tem muitas coisas muito questionáveis, eu acho que ele é o que mais
tem atitudes super questionáveis daqui, que é o mais que, assim, se a gente não tivesse acesso aos pensamentos dele, a gente realmente ia ter muito medo desse personagem. E mesmo tendo acesso aos pensamentos dele, às vezes a gente ainda fica tipo, eita. Ao mesmo tempo, eu amo como o Bardugo nunca quis justificar ele sendo desse jeito. Ele só é e pronto, vamos dizer assim. Eu não sei como explicar isso de um jeito melhor. E isso que eu sou meio contra quando a galera fala que o Kaz é o bad boy da história, porque ele não é. Ele é um personagem muito diferente de tudo que eu já vi, assim. Eu acho que todos os 6 são muito diferentes e muito únicos, mas no caso eu acho que ele é realmente um anti-herói, esse mercenário, sabe? Esse criminoso que faz coisas muito questionáveis, muito moralmente cinzas. E ele faz, e ele não tá arrependido, e ele não tá querendo ser melhor. E assim, ele pode ter o passado triste que for, ele tá tipo... sofri. E aí? O que a gente vai fazer com isso, sabe? Todo mundo sofre. E eu acho isso muito legal. É tão diferente, sabe? É um personagem tão prático, tão nihilista. E é uma história tão sobre sobreviventes e famílias encontradas, sabe? São 6 protagonistas que tiveram passados muito complicados e que se encontraram pra fazer uma missão aí, encontrar nas diferenças carinho e amor em uma família, sabe? E uma outra coisa que eu acho tão incrível é que é uma coisa tão difícil de fazer e a Bardugo fez perfeitamente bem, é que assim, é uma história que a gente fala que talvez o Kaz é o protagonista porque ele é o líder, sim, mas a gente tem 6 pontos de vista muito fortes nessa história, né? Os 6 personagens da gangue são protagonistas, sabe? Todos eles têm uma voz tão única e tão diferente, e histórias tão diferentes, e personalidades tão diferentes, que é muito difícil falar qual que é o seu favorito. Falar qual que é o seu favorito por afinidade, sabe? Por qual é o seu tipo de personagem, ou o tipo que você se identifica mais. Mas você não pode falar que um não é seu favorito porque não foi tão bem desenvolvido, porque todos são muito bem desenvolvidos. E o mais legal, o que eu acho mais incrível, é que você não cansa de ler nenhum deles. E isso é uma coisa muito legal, porque normalmente quando a gente faz histórias de múltiplos pontos de vista, a gente tem 2 problemas muito graves e que a gente encontra muito frequentemente em histórias desse jeito. Que são, às vezes o personagem parece tudo o mesmo, porque o autor não sabe dar vozes diferentes pra cada personagem. Ou você se cansa de você não gosta de e você não quer ler sobre esse E eu acho que isso não acontece de jeito nenhum na duologia. Eu acho que todos são perfeitos, todos são incríveis, e eu queria ler sobre eles, sabe? Quando acabava um capítulo do Kaz e ia pra um do Willan, eu queria ler o capítulo do Willan, sabe? Por mais que eu ame os cabelos do Kaz também, e depois quando acabava do Willan e do Matias, eu queria ler, sabe? Toda a história de Six of Crows não é uma história sobre bem e mal, né? Eu acho que o grande tema de Six of Crows é sobre você vai ficar só sobrevivendo ou você vai viver, sabe? Pelo que vale a pena arriscar. É um mundo onde ser vulnerável é perigoso. E aí é os personagens pensando se vale a pena estar sempre cercado de armaduras e tal assim, ou se você vai viver alguma coisa, sabe? Conversa sobre sobrevivência, sobre adaptação, sobre diferenças sociais, pobreza, sobre escravidão, sobre perder família. É uma história que conversa e te questiona o tempo inteiro. Você tem essas ideias de moral, mas será que você tá certo mesmo? Será que você é o dono da razão? Será? Você sempre se pega pensando isso, com questionamento da vivência de cada um. É tantas vivências diferentes e você aprende com tantas, sabe? É sobre personagens que cresceram numa doutrina religiosa, personagens que foram perdendo a decência e a humanidade só pra sobreviver, sabe? Personagens que se reprimem por medo da sociedade que eles vivem, de um mundo onde ser quem você é perigoso, sabe? Ao tempo que você vê um personagem que queria tanto ter uma família, sabe? Encontrar uma família, ter permanecido numa família, você vê outros personagens doidos pra escapar da família que tem por causa que é uma família horrível. Então, assim, são tantos pontos de vista, tantos jeitos de ver o mundo que você sempre se vê questionando de, tipo, o que é certo e o que é errado, sabe? São livros considerados na aesthetic grimdark, né? E é uma coisa que eu adoro muito. É minha aesthetic, minha subcategoria, assim, de fantasia que eu mais amo. Que são personagens cinzentos, na maioria das vezes, e que não necessariamente suas ações ruins são punidas, né? E aqui isso é uma coisa que a gente encontra muito em Six of Crows, porque afinal de contas a gente tá acompanhando histórias de anti-heróis, né? É um livro que conversa muito sobre justiça, sobre vingança, né? O mundo vai realmente
fazer alguma coisa por você ou você tem que fazer isso, sabe? Eu não acho que Six of Crows é um livro young adult, tá? Mas que seja vendido como young adult, sabe? Jovem adulto. Eu não acho que ele é. Eu não falaria que ele é o livro mais adulto do mundo também não, assim. Pra mim ele é um livro de fantasia, e ele é um livro de fantasia muito, muito, muito bom. Se você fala que um livro adulto é um livro que tem cena de sexo explícita, sabe? Então, tipo, aí beleza, aí Six of Crows não é um livro adulto, porque ele não é assim. Mas assim, em questão de falar de violência gráfica, aqui tem bastante violência, sabe? Torturas gráficas e tem muita coisa. Então, tipo, considero Six of Crows um livro de fantasia. Se eu fosse jogar ele pra uma faixa etária, assim, seria de, tipo, falaria que é New Adult. Só que quando a gente fala de New Adult, a gente vai mais pro gênero de romance colegial, então não classifica muito, né? Mas eu diria assim, é um livro que tem uma escrita bem densa, é um livro bem denso, sabe? A arte da escrita de Verdugo é incrível, e sem falar que tipo, é grande elogiado, né? Como ela evoluiu da trilogia Grisha pra Six of Crows. É bizarro. Parece que ela se trancou, que nem citando meus amigos, parece que ela se trancou numa cabine e ficou estudando escrita criativa por um ano. Porque é tudo tão lindamente escrito em Six of Crows, tem tantas frases incríveis, sabe? Tem tantos diálogos maravilhosos e descrições, e muito gostoso de ler. Ao mesmo tempo que ele é bem denso, eu não diria que Six of Crows é um livro... Eu não diria que Six of Crows é um livro pra ler de uma vez, pelos temas, sabe? Ele tem um ritmo bem denso, ele não é lento, ele é denso, sabe? Acho que Crooked Kingdom já é um livro mais, tipo, porrada de bomba, então dá pra ler mais rápido sim. Eu acho que... cabeça pra baixo. Eu acho que essa duologia funciona muito bem como uma duologia. Também eu descobri meu amor por duologias lendo Six of Crows. Eu não sei separar um do outro, sabe? Eu acho que esse é o incrível. Eles são só um livro gigante pra mim. Muita gente, por exemplo, ama mais Crooked Kingdom do que Six of Crows. Tem muita gente que prefere Six of Crows e não gosta tanto de Crooked Kingdom. Eu amo os dois igualmente, não tem como separar. Eu acho que se fosse pra falar que eu amo mais Crooked Kingdom, eu não consigo falar isso, porque eu não amaria mais Crooked Kingdom se não fosse por Six of Crows. Eu acho que a Verdugo fez uma coisa genial, sabe? Aqui é mais sobre os personagens. Aqui é mais sobre a história. Aqui mais a gente vai conhecer mais eles pra quando eles tiverem perigo aqui, a gente vai estar temendo muito por eles. Não que eles não estejam em perigos aqui. Essa duologia é tudo, eu amo muito. Sempre que a gente pergunta o que é seu livro favorito, sempre tive uma resposta, tipo, você quer meu livro favorito de romance? É esse, Call Me By Your Name. Você quer meu livro favorito de fantasia? É esse, Game of Thrones, sabe? Você quer meu clássico favorito? É Oliver Twist. Mas eu acho que na duologia Six of Crows eu encontro tudo, e é isso que faz ser meu livro favorito. É um livro de fantasia muito diferente do que eu já li, sabe? Não é um livro sobre heróis e não é um livro sobre salvar o mundo. É um livro sobre os personagens e o que eles vão fazer pra salvar a eles mesmos, sabe? É um livro que eu encontrei os melhores dramas, os melhores passados trágicos, os melhores diálogos, os melhores conflitos, os melhores personagens mais tridimensionais que eu já vi, assim, sabe? Os melhores romances, com certeza. E é um livro que eu encontrei um dos personagens que mais conversa comigo, sabe? Que é o Kaz. Ele é um personagem que ele tá na minha vida aí desde 2015, significando muito pra mim, junto com outros personagens de outras histórias, né? Mas ele é um dos meus top personagens favoritos da vida, tipo, top 3. Eu acho que a Verdugo, ela trouxe muita conversa, sabe? Sobre vários tramas tão diferentes e ao mesmo tempo ela consegue fazer um paralelo, tipo, falar que eu me identifico com o Kaz. Eu não sou um criminoso, sabe? Da sua de querer fazer um monte de crime, obviamente. Sacou? Poderia ser, mas não sou. Quando ela conversa sobre temas que é muito fácil de você adaptar pra vida real, sabe? Tem uns traumas ali, sabe? E isso é muito fácil de você aplicar isso na vida real e trazer pro seu contexto. E isso que eu acho muito gostoso das histórias da Verdugo, né? Conversa muito sobre questões humanas em Six of Crows, mas em um universo de fantasia, e eu acho que isso faz esses livros serem uma obra-prima, e eu amo demais, e eu acho que essa foi minha carta gigante falando do tanto que eu amo Six of Crows, porque que eu acho que é incrível e que é uma grande história. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com aquela pessoa que é fã de Six of Crows também, ou que quer ler os livros, mas
não tenho tanta certeza se deveria ler ou não. Se inscreva aqui no canal pra receber mais conteúdo do Grishaverso, mais conteúdo sobre escrita criativa, mais conteúdo sobre booktube, livros, literatura, fantasia. No geral, tô sempre falando sobre isso por aqui. Me sigam nas redes sociais pra ficar por dentro quando sair vídeo novo aqui no canal. E também a gente tem um contato muito mais próximo, né, nas redes sociais. E eu também faço lives lá na Roxinha, de sprints de leitura, sprints de escrita. Vou começar a streamar jogos lá também. Então, por favor, me sigam na Roxinha. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!